A gente vai ver o Power Automate, onde a gente consegue desenvolver fluxos para diminuir a carga de trabalho das pessoas ou facilitar alguma ação. Aqui a gente tem alguns tipos de fluxo que a gente pode desenvolver dentro do Power Automate. A gente tem os fluxos automatizados, então, a partir de que determinado gatilho ocorra, o fluxo é executado e ele acaba efetuando várias ações que a gente configurar nele. A gente tem fluxos instantâneos, onde a gente dispara eles manualmente, então é uma forma que a gente tem para desenvolver. Todos eles são parecidos, então só muda praticamente a forma como a gente aciona eles. E por último, aqui nessa questão, a gente tem os fluxos agendados. Então, a gente define ali uma recorrência, uma data específica, uma hora específica, para que ele comece a executar as ações que ele tem seguintes. Ainda dentro do Power Automate, a gente consegue desenvolver fluxos de processo de negócio. Eles são um pouco diferentes desses três primeiros. Eles são utilizados ali dentro da questão dos aplicativos. Então, eles dão aquela ideia de passos dentro de um processo que a gente está executando dentro do nosso aplicativo. Então, eles são uma forma da gente construir essa ideia de passo a passo dentro da lógica da nossa aplicação. E por último, a gente tem os fluxos de desktop, onde a gente consegue simular a ação de uma pessoa executando tarefas no desktop, no nosso computador, pelo Power Automate. Então, a gente consegue ir lá, gravar as ações que normalmente a pessoa faria, e se a gente executar esse fluxo de desktop, ele vai executar as ações no nosso computador sem que a gente precise estar lá realizando essas ações. Então, é uma forma da gente utilizar o Power Automate. Dentro do Power Automate, aqui a gente tem um exemplo da construção dos fluxos, ou dos fluxos instantâneos, né? Se a gente for considerar todas essas possibilidades que a gente tem dentro do Power Automate, a gente muitas vezes pode combinar essas ações, no caso, por exemplo, a partir de um fluxo automático, o Power Automate ele dispara um fluxo de desktop que vai executar alguma ação. Então, a gente tem essa possibilidade. Caso a gente tenha essas duas possibilidades, a gente pode executar um fluxo de Power Automate assistido. Então, ele vai executar na nossa máquina mesmo, não necessariamente numa máquina virtual. Aí ele vai executar as ações com a gente basicamente monitorando se ele está executando de forma correta. E a gente também tem essa possibilidade dele não ser assistido. Então, a gente coloca ele numa máquina virtual, a gente faz todo o sistema de roteamento ali de qual máquina vai executar a ação, e a partir disso ele acaba rodando numa máquina virtual sem que uma pessoa esteja lá realmente monitorando ele. A gente tem a anatomia de um fluxo, então novamente suporte a qualquer plataforma, então através dos conectores a gente pode executar ações diversas de acordo com a necessidade que a gente tiver. A gente consegue compartilhar esses fluxos como documentos, como a gente consegue fazer também com os aplicativos. Então, se a gente precisar compartilhar ou passar por uma solução para a gente poder exportar, depois importar em algum outro ambiente, a gente tem essa possibilidade. A integração, novamente, a gente tem todas as possibilidades de integração com as plataformas. Novamente, o modelo de extensibilidade, então a gente consegue executar isso em outros lugares, a gente consegue ter essa possibilidade. Novamente, a experiência de fácil construção, então aqui no caso do Power Automate, a gente
A gente pode ver ali na imagem de exemplo que a gente tem bloquinhos, esses quadrados, eles são as ações, no caso, o primeiro é o gatilho que a gente tem, então a gente consegue construir esses bloquinhos para montar o fluxo de uma maneira bem simples. A gente tem dados conectados, então se a gente precisa passar parâmetros dentro do nosso gatilho ou dentro do fluxo mesmo, a gente pode ter ações para obtenção de dados. Então a gente tem toda essa forma de dados conectadas. A gente tem todos esses recursos são incorporados ao Dataverse, então se a gente for na hora de construir, inclusive a gente vai utilizar hoje mais à frente os gatilhos e as ações do Dataverse, que o Dataverse é a plataforma incorporada, então é a forma central da gente utilizar os dados da nossa empresa. E novamente a lógica de automação. Então, a gente tem toda essa facilidade, ele novamente te oferece essa forma de tratar erros, de construção de lógica para te ajudar a desenvolver os fluxos dentro do que for necessário.